Em 1941, os Ustaša tomaram o poder na Croácia e lançaram sua própria campanha de extermínio. Em poucos meses, a violência atingiu um nível que alarmou até mesmo seus aliados nazistas. As vítimas eram selecionadas por origem e religião. A repressão foi imediata, sem negociações ou advertências. O que se seguiu não se assemelhava a uma guerra, mas sim a uma eliminação sistemática do Estado. Por que um regime menor executou um genocídio que horrorizou o Terceiro Reich? O que motivou essa ferocidade descontrolada? E como um crime de tamanha magnitude permaneceu relegado à memória da Segunda Guerra Mundial? A ascensão do Poglavnik, as origens sangrentas do Ustaša. O fim da Primeira Guerra Mundial modificou irreversivelmente o mapa político da Europa Central e dos Balcãs. Entre os novos estados que emergiram da dissolução do Império Austro-Húngaro, surgiu o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, proclamado em 1 de dezembro de 1918. Essa nova estrutura política reuniu sob a mesma monarquia comunidades heterogêneas em língua, religião e tradições, sérvios ortodoxos, croatas católicos, muçulmanos bósnios, eslovenos e diversas minorias. A união foi realizada sob a liderança da dinastia sérvia Karađorđević. Desde o início, o poder permaneceu centralizado em Belgrado, com predominância de partidos e ministros sérvios. A administração do Estado era orientada para a uniformidade, enquanto as demandas de autonomia da Croácia e da Eslovênia eram sistematicamente rejeitadas. O projeto oficial proclamava a fraternidade eslava, mas na prática, o domínio político sérvio foi consolidado. O contraste com a experiência anterior dos croatas no Império Austro-Húngaro, onde desfrutavam de certas margens de autogoverno, alimentou a percepção de perda política. Intelectuais croatas denunciavam a centralização como continuidade da dominação estrangeira, enquanto o clero católico observava a supremacia ortodoxa sérvia com desconfiança. Nesse cenário, surgiu Ante Pavelić. Nascido em 1889 em Bradina, na Bósnia e Herzegovina, mudou-se logo para Zagreb para estudar direito. Concluiu sua formação em 1915 e integrou-se à vida política croata de Zagreb na década seguinte. Sua militância centrava-se no Partido Croata dos Direitos, herdeiro da doutrina de Ante Starčević, que no século XIX havia formulado o nacionalismo croata com base na singularidade histórica da Croácia e na hostilidade em relação aos sérvios. Em 1927, Pavelić obteve uma cadeira no Parlamento de Belgrado. A partir daí, opôs-se abertamente à centralização estatal, denunciando o que qualificou de hegemonia sérvia na administração. Seu discurso evoluiu para posições mais radicais, passando da reivindicação de autonomia ao questionamento da própria legitimidade do Estado iugoslavo. Naquele mesmo ano, enviou um memorando secreto a Roma, dirigido a Benito Mussolini, propondo um Estado croata independente com apoio italiano. Em troca, Pavelić ofereceu concessões territoriais significativas na costa da Dalmácia. O assassinato de Stjepan Radić no parlamento em 1928 intensificou a crise política. A resposta do rei Alexandre foi estabelecer em 1929 uma ditadura real, dissolver partidos e proibir a oposição organizada. Pavelić, sem espaço para atividade legal, passou à clandestinidade e pouco depois ao exílio. Estabeleceu-se primeiro em Viena e depois em Roma, sob a proteção do regime fascista. Nesse período, fundou a organização que marcaria o futuro político croata, a Ustaša. A organização revolucionária croata Ustaša, cujo nome evocava a ideia de revolta, nasceu como uma estrutura clandestina com vocação paramilitar. Ao contrário dos partidos políticos, não buscava representação parlamentar, mas ação direta por meio de terrorismo seletivo, sabotagem e preparação insurrecional. Mussolini facilitou o estabelecimento de campos em território italiano, como em Bovegno, onde militantes eram instruídos no uso de explosivos, sabotagem ferroviária e técnicas de guerrilha.
A Hungria também forneceu refúgio e campos de treinamento. Paralelamente, a Ustasha desenvolveu uma rede ativa de propaganda entre emigrantes croatas na Europa e na América, além de células clandestinas na Iugoslávia. Essas células contrabandeavam armas, realizavam ataques e mantinham comunicação constante com a liderança no exílio. A ação mais notória ocorreu em 9 de outubro de 1934, quando o rei Alexandre foi assassinado em Marsella. O ataque, executado por um membro da Organização Revolucionária Interna da Macedônia em coordenação com a Ustasha, também causou a morte do ministro francês Louis Barthou. As investigações apontaram Pavelić como o principal organizador, embora ele permanecesse protegido na Itália. O regicídio provocou um terremoto diplomático. A França exigiu a rendição de Mussolini e Pavelić, mas o regime fascista recusou. A Iugoslávia condenou o líder croata à morte à revelia, enquanto intensificava a repressão interna contra os militantes Ustaše. Apesar disso, a organização permaneceu ativa, protegida pela Itália e também apoiada pela Hungria. Naqueles anos, a ideologia Ustasha atingiu sua definição. Seu núcleo era o nacionalismo radical, sustentado pela hostilidade contra os sérvios, apresentados como inimigos irreconciliáveis. O discurso antissemita foi gradualmente incorporado, seguindo as correntes fascistas da época, atribuindo aos judeus uma influência desestabilizadora tanto no capitalismo quanto no comunismo. O catolicismo croata tornou-se outro elemento de coesão, usado como legitimação espiritual contra o mundo ortodoxo sérvio. Documentos de propaganda insistiam na necessidade de um Estado croata homogêneo, o que implicava a eliminação ou a assimilação forçada de comunidades não croatas. Com essa visão, a organização definiu um programa que combinava ultranacionalismo, violência política, antissemitismo e exaltação católica. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a Ustasha manteve uma presença reduzida em número, mas notável por sua capacidade de violência organizada. Pavelić comandou operações de Roma, coordenando ataques, sabotagem ferroviária e agressões contra autoridades iugoslavas. Os serviços de inteligência iugoslavos tentaram conter suas atividades, mas a cobertura italiana garantiu a impunidade no exterior. Assim, no alvorecer da década de 1940, a Ustasha havia se consolidado como uma força pequena em número, mas bem treinada, estruturada e disciplinada. Com apoio logístico na Itália e na Hungria, arsenais prontos e com uma ideologia definida em termos de exclusão étnica, viu-se preparada para aproveitar a oportunidade que a guerra europeia logo ofereceria. A nação forjada no fogo, o nascimento do Estado independente da Croácia. No início de 1941, o reino da Iugoslávia atravessava uma situação política frágil. O jovem rei Pedro II ainda não havia atingido a maioridade e o poder efetivo estava nas mãos de uma regência chefiada por Paul Karađorđević. Sua política buscava manter o país em uma posição de neutralidade, em um continente já dominado pelas vitórias do eixo. A Alemanha havia assegurado sua hegemonia após derrotar a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. A Itália atuava como parceira direta na nova ordem europeia, enquanto a Hungria e a Bulgária observavam os Balcãs como um espaço de expansão natural. Em 25 de março, a Iugoslávia assinou sua adesão ao Pacto Tripartite sob o governo de Dragiša Cvetković. A medida visava evitar uma invasão imediata, mas foi recebida por amplos setores da população sérvia como uma traição aos laços históricos com as potências ocidentais. Apenas 2 dias depois, em 27 de março, um golpe de Estado derrubou a regência. Oficiais do exército iugoslavo, com apoio secreto britânico, proclamaram a maioridade de Pedro II e formaram um novo governo que rejeitou publicamente a adesão ao eixo. A resposta de Hitler foi imediata. Ele interpretou a mudança de regime como uma afronta direta e ordenou a invasão total da Iugoslávia. Em 6 de abril,
a Luftwaffe bombardeou Belgrado na Operação Punição, causando milhares de baixas civis e destruindo boa parte do centro da capital. Paralelamente, forças alemãs, italianas, húngaras e búlgaras cruzaram as fronteiras vindas de diferentes direções. A campanha militar foi resolvida em apenas 11 dias. Em 17 de abril, o alto comando iugoslavo assinou a capitulação incondicional em Belgrado. O território do reino foi então dividido entre os vencedores, seguindo os planos já definidos em Berlim. A Alemanha anexou o norte da Eslovênia e estabeleceu uma administração militar na Sérvia. A Itália ocupou a costa da Dalmácia, Montenegro, parte da Eslovênia e várias ilhas do Adriático. A Hungria incorporou as regiões de Bática e Baranja, enquanto a Bulgária tomou a Macedônia e setores orientais da Sérvia. No centro dessa reorganização territorial, Berlim e Roma promoveram a criação do Estado Independente da Croácia. A nova entidade abrangia a maior parte do território histórico croata e toda a Bósnia e Herzegovina. A direção do novo Estado foi confiada a Ante Pavelić e ao movimento Ustaša, considerados os parceiros mais confiáveis por sua disciplina organizacional, sua experiência na clandestinidade e sua lealdade à Itália e à Alemanha. Em 10 de abril, Slavko Kvaternik, em nome de Pavelić, proclamou oficialmente a independência de Zagreb, antes mesmo do líder retornar do exílio. Alemanha e Itália reconheceram imediatamente o novo Estado, seguidas por Hungria, Bulgária, Finlândia, Dinamarca, Romênia, Eslováquia, o regime de Vichy e, posteriormente, o Japão. Esse apoio diplomático garantiu legitimidade internacional e facilitou as relações comerciais e militares. Pavelić chegou a Zagreb em 15 de abril, vindo de Roma. Foi recebido em cerimônias organizadas pela Ustaša e assumiu o título de Poglavnik, inspirado nas denominações usadas pelo Duce e pelo Führer. A partir daquele momento, o regime se configurou como um estado de partido único, com concentração total de poder nas mãos do líder e dependência direta da Alemanha e da Itália. As condições impostas pelas potências do eixo eram claras. A Itália exigiu a cessão de extensos territórios costeiros, incluindo partes da Dalmácia e inúmeras ilhas do Adriático. A Alemanha reservou o controle econômico dos recursos agrícolas, de mineração e de transporte. Em troca, ambos os estados reconheceram a autoridade formal de Pavelić sobre os territórios do interior e garantiram apoio militar ao seu regime. Uma vez consolidado, o novo governo lançou um programa político baseado na ideologia formulada durante o exílio. A população sérvia, que representava cerca de 1/3 dos habitantes do Estado Independente da Croácia, foi designada como o principal alvo de exclusão. Adotou-se a chamada Terceira Política, que combinava expulsões para a Sérvia ocupada, conversões forçadas ao catolicismo e eliminação física de setores considerados irredutíveis. Embora não tenha sido incorporada em um único decreto formal, essa política foi aplicada por meio de medidas sucessivas ao longo das primeiras semanas do regime. O catolicismo foi proclamado religião oficial e conversões em massa foram organizadas, supervisionadas por padres em coordenação com as autoridades civis. Simultaneamente, foi decretada a dissolução da Igreja Ortodoxa Sérvia em território croata. Bispos foram expulsos ou detidos, mosteiros fechados e templos transferidos para a administração católica. Paralelamente, o regime introduziu leis raciais seguindo o modelo alemão. O regicídio provocou um terremoto diplomático. A França exigiu a rendição de Mussolini e Pavelić, mas o regime fascista recusou. A Iugoslávia condenou o líder croata à morte à revelia, enquanto intensificava a repressão interna contra os militantes Ustaše. Apesar disso, a organização permaneceu ativa, protegida pela Itália e também apoiada pela Hungria. Naqueles anos, a ideologia Ustaša atingiu sua definição. Seu núcleo era o nacionalismo radical, sustentado pela hostilidade contra os sérvios, apresentados como inimigos irreconciliáveis. O discurso antissemita foi gradualmente incorporado,
seguindo as correntes fascistas da época, atribuindo aos judeus uma influência desestabilizadora, tanto no capitalismo quanto no comunismo. O catolicismo croata tornou-se outro elemento de coesão, usado como legitimação espiritual contra o mundo ortodoxo sérvio. Documentos de propaganda insistiam na necessidade de um Estado croata homogêneo, o que implicava a eliminação ou a assimilação forçada de comunidades não croatas. Com essa visão, a organização definiu um programa que combinava ultranacionalismo, violência política, antissemitismo e exaltação católica. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a Ustasha manteve uma presença reduzida em número, mas notável por sua capacidade de violência organizada. Pavelić comandou operações de Roma, coordenando ataques, sabotagem ferroviária e agressões contra autoridades iugoslavas. Os serviços de inteligência iugoslavos tentaram conter suas atividades, mas a cobertura italiana garantiu a impunidade no exterior. Assim, no alvorecer da década de 1940, a Ustasha havia se consolidado como uma força pequena em número, mas bem treinada, estruturada e disciplinada. Com apoio logístico na Itália e na Hungria, arsenais prontos e com uma ideologia definida em termos de exclusão étnica, viu-se preparada para aproveitar a oportunidade que a guerra europeia logo ofereceria. Terror sem refúgio, massacres e conversões forçadas. Após a proclamação do Estado independente da Croácia, em abril de 1941, o regime Ustasha dispunha de uma estrutura institucional que lhe permitia aplicar imediatamente seu programa político. A prioridade inicial era agir contra a população ortodoxa sérvia, que representava cerca de 1/3 dos habitantes do novo Estado. As primeiras medidas não consistiram na criação de campos de concentração permanentes, mas em operações diretas executadas em vilas e cidades caracterizadas por violência imediata e exemplar. Em 28 de abril, na localidade de Gudovac, perto de Bjelovar, ocorreu o primeiro massacre em larga escala. Tropas Ustasha concentraram centenas de camponeses sérvios sob o pretexto de investigar uma suposta revolta na região. Um grupo de aproximadamente 190 homens foi sumariamente executado a tiros e enterrado em valas comuns abertas nas proximidades da cidade. Este episódio marcou o início de um padrão que se repetiria em diferentes regiões: detenções coletivas de homens sérvios, acusações genéricas de atividade subversiva e execuções imediatas sem procedimento judicial. No início de maio, ocorreu o massacre de Glina. Nesta localidade, centenas de sérvios foram convocados a uma igreja ortodoxa sob a promessa de receber proteção caso aceitassem a conversão ao catolicismo. Uma vez reunidos, foram presos e assassinados com armas brancas, cacetetes e tiros. As estimativas de vítimas variam, mas oscilam entre 200 e 600 pessoas. O uso de um edifício religioso como cenário do crime sublinhou a intenção de vincular a pressão religiosa à violência física, transmitindo que nem mesmo a conversão garantia segurança contra a perseguição. O massacre de Glina inaugurou uma campanha mais ampla nas regiões de Banija, Kordun, Lika e no leste da Herzegovina. Esquadrões da milícia Ustasha invadiram aldeias sérvias ao amanhecer, cercaram moradias e selecionaram homens em idade militar. Em alguns casos, as execuções foram imediatas. Em outros, os detidos foram transferidos para pontos de encontro para interrogatórios superficiais antes da eliminação. Os métodos empregados variaram: armas de fogo ocasionalmente, mas também instrumentos adaptados para contato direto. O mais característico era o serbozjek, uma faca curva fixada em uma luva de couro, projetada para cortar gargantas rapidamente. Investigações após a guerra documentaram cenas de mutilações, corpos jogados em poços ou ravinas, fogueiras improvisadas e execuções públicas para fins de intimidação. Em muitas localidades, os sobreviventes eram obrigados a testemunhar a morte de vizinhos e parentes antes de se submeterem à conversão ou deportação.
O objetivo era desarticular as comunidades, eliminando seus líderes naturais, professores, padres ortodoxos, comerciantes e veteranos militares. A violência buscava destruir a estrutura social sérvia como um todo, mais do que punir ações individuais. A repressão também atingiu mulheres, idosos e crianças. Famílias inteiras foram exterminadas para evitar a transmissão da memória do massacre. Na Herzegovina, prisioneiros foram jogados em ravinas. Em Banija, ferramentas agrícolas como machados e foices foram usadas. Em outras regiões, enforcamentos coletivos ou queima de casas com famílias dentro foram praticados. Essas táticas buscavam aterrorizar a população e provocar o abandono de aldeias inteiras. Paralelamente, foi implementado um programa de conversões forçadas ao catolicismo. O Ministério da Justiça e Culto ditou regulamentos que incentivavam a conversão à ortodoxia sob ameaça de deportação ou execução. Comissões paroquiais foram formadas, encarregadas de registrar conversões e emitir certificados. Cerimônias públicas foram organizadas nas quais grupos de famílias eram obrigados a renunciar formalmente à ortodoxia perante padres e autoridades. A participação do clero católico variou de acordo com a região. Alguns padres colaboraram ativamente supervisionando conversões coletivas. Outros cumpriram diretivas formalmente, sem envolvimento pessoal direto. Houve também casos isolados de clérigos que tentaram proteger perseguidos, embora fossem minoria. A hierarquia eclesiástica manteve uma posição ambígua. Reconheceu oficialmente o Estado croata independente, mas evitou pronunciamentos explícitos sobre massacres. O arcebispo de Zagreb, Aloysius Stepinac, combinou expressões de apoio ao regime com apelos genéricos à moderação. O uso da religião como instrumento político buscava legitimar o projeto de homogeneização étnica. O catolicismo era apresentado como requisito para a cidadania plena, enquanto a ortodoxia era identificada com deslealdade e potencial rebelião. No entanto, a conversão nem sempre garantia proteção. Muitos convertidos permaneciam sob suspeita, submetidos à vigilância constante e até mesmo perseguidos posteriormente por acusações de simulação. A incerteza mantinha as comunidades em situação permanente de vulnerabilidade. Ao longo de 1941 e 1942, essas operações se repetiram em dezenas de localidades. A combinação de massacres, conversões e expulsões provocou o esvaziamento de cidades inteiras em regiões-chave como Kordun, Lika, Banija e a Bósnia Central. Propriedades de famílias eliminadas foram confiscadas e transferidas para colonos croatas ou administradas pelo Estado. Essa fase inicial de violência massiva consolidou o controle territorial dos Ustasha e preparou o terreno para formas mais organizadas de perseguição. A política local de extermínio e a pressão religiosa sistemática demonstraram que o regime estava disposto a aplicar seu projeto de homogeneização sem limitações humanitárias ou medo de consequências internacionais. Jasenovac, a fábrica da morte, o inferno dos Balcãs. Após consolidar o controle territorial por meio de campanhas de violência em vilas e cidades durante 1941, o regime Ustasa decidiu institucionalizar a repressão por meio de um sistema de campos de concentração. A magnitude da perseguição tornou o método inicial de execuções dispersas insustentável, impondo-se a necessidade de uma infraestrutura centralizada que combinasse internamento, trabalho forçado e funções sistemáticas de eliminação. O complexo mais importante era o de Jasenovac, estabelecido em agosto de 1941 na confluência dos rios Sava e Una, na Eslavônia. A localização oferecia vantagens logísticas, conexão ferroviária com Zagreb, acesso fluvial e isolamento suficiente para reduzir a possibilidade de fugas e ocultar parcialmente as operações. O sistema não se limitava a uma única instalação, mas a 5 unidades principais, Krapje e Brosice, com construções precárias de madeira e arame. Ciglana, núcleo central em uma antiga fábrica de tijolos. Kozara, localizada em um curtume. E Stara Gradiška,
instalada em uma fortaleza do século XVIII a cerca de 25 quilômetros de distância. O comando complexo dependia da Ustaška nadzorna služba. Entre seus comandantes estavam Ivica Matković, Ljubo Milos e, posteriormente, Miroslav Filipović, um ex-frade franciscano convertido em oficial da Ustaša. A administração era caracterizada por uma descentralização deliberada que concedia autonomia aos guardas na aplicação de punições e métodos de execução, o que distinguia Jasenovac dos campos alemães com burocracias mais rígidas. Os métodos de extermínio utilizados diferiam dos sistemas nazistas na Polônia e na Alemanha. Enquanto Auschwitz-Birkenau aplicava o extermínio industrializado com câmaras de gás, os métodos manuais predominavam em Jasenovac. Armas de fogo, facas, martelos, porretes, machados e ferramentas agrícolas eram empregados. O instrumento mais característico era o Weser-Bosjek, uma faca curva fixada em uma luva de couro, convertida em símbolo do campo. Os guardas organizavam competições noturnas para determinar quem executava o maior número de prisioneiros em um único dia. Um dos episódios mais citados foi a chamada Noite das Facas, em agosto de 1942, na qual guardas como Petar Bzika participaram de assassinatos em larga escala. Além das execuções, praticavam-se enforcamentos coletivos, o lançamento de prisioneiros no rio Sava com pedras amarradas ao pescoço e cremações em fogueiras a céu aberto. A improvisação caracterizava os procedimentos, mas a brutalidade manual era interpretada como parte essencial da ideologia Ustaša, que exaltava a violência direta como expressão de ódio nacional e religioso. Stara Gradiška desempenhava funções específicas para mulheres e crianças. As condições eram extremamente precárias, celas sem ventilação, falta de água potável, alimentação insuficiente e epidemias recorrentes. Métodos de execução, como asfixia com fumaça de cal viva ou gases gerados por motores, eram aplicados, além de enforcamentos e assassinatos com armas brancas. Testemunhos identificaram até guardas Ustaša envolvidas em execuções. O regime também estabeleceu campos destinados exclusivamente a menores. Em Sisak, inaugurado em agosto de 1942, foram internadas principalmente crianças sérvias. Elas careciam de alimentação adequada, instalações sanitárias ou atendimento médico, e a mortalidade atingia índices altíssimos devido a epidemias. Em Jastrebarsko, inaugurado em julho do mesmo ano no antigo mosteiro, mais de 3.000 crianças sérvias, judias e ciganas foram internadas. Lá também ocorreram mortes por fome e doenças, além de casos de execuções diretas. Algumas freiras colaboravam na administração, combinando tarefas básicas de cuidado com atividades de doutrinação religiosa. Depoimentos de sobreviventes permitiram uma reconstrução detalhada das condições. Os presos de Jasenovac relataram jornadas de trabalho superiores a 12 horas em uma olaria, com rações insuficientes de pão e sopa aguada, o que provocava mortes por exaustão. Outros descreveram como cadáveres eram jogados no rio Sava, permitindo que notícias de assassinatos se espalhassem rio abaixo em direção ao território sérvio. Em acampamentos infantis, sobreviventes se lembravam de dormir em palha infestada de parasitas, sofrer de desnutrição e ver grupos de crianças serem retirados dos quartéis sem retornar. Houve também operações de resgate. Em Jastrebarsko, forças guerrilheiras libertaram um grupo de crianças em agosto de 1942, algumas das quais se reuniram com parentes na resistência. Esses episódios ilustram a interação entre o sistema de campos e o conflito militar mais amplo. A magnitude das mortes em Jasenovac tem sido objeto de debate. Os números apresentados na Iugoslávia socialista apontavam para algo entre 600.000 e 700.000 vítimas. Investigações posteriores, baseadas em registros nominais e análises arquivísticas, documentaram entre 77.000 e 100.000 mortes identificadas, enquanto estimativas acadêmicas mais amplas elevam o total para algo entre 100.020 e 100.030.000. A composição das vítimas reflete os objetivos políticos da Ustaša. Dezenas de milhares de sérvios, além de milhares de judeus, ciganos e opositores do regime croata. O sistema funcionou até abril de 1945. Diante do avanço dos guerrilheiros em direção a Zagreb, os responsáveis destruíram parte das instalações.
Em 22 de abril, um grupo de cerca de 600 prisioneiros tentou uma fuga em massa. Apenas cerca de 90 conseguiram sobreviver enquanto os demais foram executados. Poucos dias depois, os guerrilheiros ocuparam a área e encontraram ruínas, sepulturas e vestígios de práticas que caracterizavam o sistema de campos de Ustaša. Cruel demais para Hitler, o horror Ustaša sob o olhar nazista. A criação do Estado Independente da Croácia em abril de 1941 foi uma resposta à estratégia alemã de estabilização dos Balcãs após a desintegração da Iugoslávia. No entanto, em questão de semanas, os métodos empregados pela Ustaša começaram a preocupar os comandos alemães estacionados na região. Relatórios militares e diplomáticos enviados a Berlim descreviam níveis de violência que excediam o esperado, mesmo no contexto de operações repressivas típicas de guerra. Em maio do mesmo ano, o embaixador alemão em Zagreb, Siegfried Kasch, relatou execuções sumárias e deportações em massa organizadas por milícias croatas. As descrições indicavam aldeias arrasadas e assassinatos de civis sem distinção de idade ou gênero. O padrão observado não seguia procedimentos administrativos ou protocolos militares, mas sim violência improvisada e visível. Em junho, o general Edmund Gleise von Horstenau, representante militar alemão em Zagreb, relatou que os métodos da Ustaša estavam provocando um êxodo em massa em direção à Sérvia ocupada. Dezenas de milhares de refugiados se concentraram na fronteira, gerando problemas logísticos inesperados para as autoridades alemãs, que tiveram que fornecer alimentação, alojamento e controle administrativo. Ao mesmo tempo, comandos como Lothar Rendulic alertaram que a brutalidade croata estava alimentando o ressentimento e favorecendo o recrutamento para o movimento de resistência. Oficiais veteranos que participaram de campanhas na Polônia e na França indicaram diferenças notáveis nos métodos empregados. Enquanto as forças alemãs mantinham estruturas organizadas mesmo em operações repressivas, as milícias croatas agiam sem disciplina ou coordenação, com práticas consideradas ineficazes e contraproducentes. As SS, sob a direção de Heinrich Himmler, enviaram comissões de observação à Croácia entre 1941 e 1942. Os relatórios resultantes qualificaram a violência dos Ustaša como desordenada e contraproducente para a estabilidade que o eixo buscava na região. Himmler enfatizou em documentos internos que a repressão deveria ser executada por meio de procedimentos controlados, deportações registradas, internamento sistemático e, quando necessário, extermínio organizado. Execuções visíveis em praças ou templos, indicaram os alemães, atraíram a atenção internacional e geraram depoimentos que se espalharam além das fronteiras. A relação entre as atrocidades croatas e o crescimento da resistência foi refletida em diversos documentos. Um relatório de inteligência da Wehrmacht de 1942 estabeleceu uma correlação direta entre massacres e atividade partidária. Em localidades onde ocorreram conversões forçadas ou execuções coletivas, sobreviventes do sexo masculino tendiam a se incorporar à luta armada. Alexander Löhr, comandante-chefe do grupo de exércitos informou a Berlim que a brutalidade do regime croata constituía o principal fator de recrutamento para o que era oficialmente chamado de bandidos, termo usado para designar as forças de Tito. Documentos alemães incluíam observações diretas. Gleise von Horstenau relatou em 1942 a destruição completa de aldeias na Bósnia, com casas queimadas e cadáveres expostos nas ruas. O impacto dessas cenas foi notável até mesmo para soldados com experiência na frente oriental. Outro relatório, elaborado por um oficial da SS em Sarajevo, mencionou aldeias inteiras despovoadas em questão de dias, com mulheres e crianças eliminadas juntamente com homens, o que resultou no surgimento de focos de insurgência nas montanhas próximas. O problema dos refugiados atingiu proporções significativas. Documentos da administração militar da Sérvia registram que mais de 200 mil pessoas chegaram do Estado Independente da Croácia durante o verão de 1941. Esse deslocamento em massa complicou o controle alemão da região e absorveu recursos imprevistos. As tensões também se refletiram nas relações entre a Croácia e a Itália.
O Tratado de Roma de maio de 1941 havia cedido a costa da Dalmácia a Roma, gerando ressentimento em Zagreb. Os comandos italianos concordaram com as críticas alemãs sobre a contraprodutividade da violência Ustasa, alertando que seus excessos desestabilizavam áreas sob controle italiano. No oeste da Bósnia e Herzegovina, tropas italianas intervieram diretamente em 1942, declarando zonas pacificadas sob sua ocupação exclusiva e até mesmo oferecendo proteção temporária às comunidades sérvias contra incursões croatas. As diferenças respondiam a concepções distintas sobre controle territorial. Para Berlim e Roma, os Balcãs eram a retaguarda estratégica necessária para as operações contra a União Soviética e uma rota de comunicação para a Grécia. A violência indiscriminada dos Ustasa colocava esses objetivos em risco, gerando focos permanentes de insurgência. A Alemanha buscava estabilidade mínima para manter as linhas de suprimento, enquanto a Itália tentava consolidar sua expansão no Adriático sem resistência armada constante. O resultado foi um equilíbrio instável. Pavelić manteve lealdade formal a Hitler e Mussolini, mas aplicou uma política interna que deixou ambos desconfortáveis. Berlim começou a duvidar da capacidade administrativa do Estado independente da Croácia, enquanto Roma desconfiava das aspirações nacionalistas croatas. Mesmo assim, nenhum dos dois estava disposto a substituir o regime. A Croácia permaneceu como um aliado útil contra os guerrilheiros e um Estado tampão contra qualquer restauração iugoslava. Assim, o eixo manteve o apoio formal ao regime de Pavelić, ao mesmo tempo em que expressava críticas privadas sobre seus métodos. A Alemanha continuou com o fornecimento de apoio militar e logístico, mas aumentou a supervisão das operações. A Itália manteve o reconhecimento diplomático e expandiu o controle direto sobre territórios estratégicos. A dinâmica criou um paradoxo. O Estado independente da Croácia existia graças ao apoio do eixo, mas sua própria brutalidade minou a estabilidade de que a Alemanha e a Itália precisavam nos Balcãs. O último refúgio, a derrota do regime Ustasa. O Estado independente da Croácia atingiu sua máxima extensão e capacidade operacional entre 1941 e 1942, quando as potências do eixo mantiveram firme controle sobre os Balcãs. A partir de 1943, a situação mudou progressiva e decisivamente. O avanço dos aliados no Mediterrâneo, juntamente com a crescente organização da resistência interna na Iugoslávia, enfraqueceu a posição do regime diante Pavelić, dependente em todos os momentos do apoio militar alemão e italiano. Desde os primeiros anos de ocupação surgiram movimentos de resistência armada. Os Chetniks, de orientação monárquica e base majoritariamente sérvia, operavam sob o comando de Draža Mihailović. Os guerrilheiros organizados por comunistas e liderados por Josip Broz Tito começaram na Bósnia e na Croácia, e com o tempo atraíram combatentes de diferentes origens étnicas: sérvios, croatas, eslovenos, muçulmanos bósnios e montenegrinos. Em 1942 já haviam estabelecido administrações rudimentares em zonas montanhosas fora do controle dos Ustasa, enquanto o exército croata não conseguiu suprimir esses focos de insurgência. A resposta alemã foi coordenar operações em larga escala. A mais importante foi a Operação Weiss, ou Quarta Ofensiva do Eixo, entre janeiro e março de 1943. Ela reuniu cerca de 90 mil soldados entre alemães, italianos, croatas e contingentes chetniks. O objetivo era destruir o principal núcleo guerrilheiro no oeste da Bósnia. As tropas do eixo conseguiram cercar Tito na região do rio Neretva, mas os guerrilheiros organizaram uma retirada audaciosa, cruzando o rio no inverno e destruindo pontes atrás deles. Embora tenham sofrido baixas significativas, conservaram a estrutura de comando e escaparam da aniquilação. Poucos meses depois, a Operação Schwarz, ou Ofensiva do Quinto Eixo, em Montenegro e Sandžak, reuniu novamente forças alemãs, italianas e croatas. Mais uma vez, os guerrilheiros evitaram a destruição total por meio de uma retirada estratégica em direção ao leste da Bósnia. Esses fracassos mostraram que a resistência poderia sobreviver a ofensivas massivas, o que aumentou a legitimidade internacional de Tito.
A rendição italiana em setembro de 1943 alterou ainda mais a situação. As zonas ocupadas pela Itália na Dalmácia, Montenegro e partes da Bósnia permaneceram em um vácuo de poder. Os guerrilheiros se moveram rapidamente para ocupar posições estratégicas e apreender armamento abandonado. O Estado independente da Croácia tentou estender sua autoridade sobre a Dalmácia, mas o controle alemão e a atividade guerrilheira o impediram. Berlim enviou tropas adicionais para o Adriático, aumentando a dependência croata da Alemanha. Em 1944, a ofensiva soviética na Romênia e na Bulgária abriu caminho para os Balcãs. Os guerrilheiros receberam maior apoio logístico dos aliados e, em outubro, entraram em Belgrado junto com o Exército Vermelho. A ocupação alemã na Sérvia chegou ao fim. Na Croácia e na Bósnia, o regime Ustaša manteve o controle sobre as principais cidades, mas as zonas rurais estavam sob controle dos guerrilheiros. O moral das tropas croatas piorou, as deserções aumentaram e o exército foi reduzido a tarefas defensivas coordenadas com a Wehrmacht. Na primavera de 1945, com a derrota alemã já iminente, Pavelić e o alto comando de Ustaša evacuaram Zagreb durante a primeira semana de maio. Dezenas de milhares de soldados, oficiais e civis recuaram em direção à Áustria na esperança de se renderem às forças britânicas. A marcha foi realizada em condições caóticas, sob pressão de guerrilheiros que avançavam de várias direções. Em 15 de maio, em Bleiburg, Caríntia, representantes croatas tentaram entregar suas armas aos britânicos. Estes rejeitaram a rendição e transferiram prisioneiros para as forças de Tito, de acordo com os compromissos dos aliados. Milhares foram sumariamente executados ou enviados em marchas forçadas de volta à Iugoslávia, conhecidas mais tarde como Marchas da Morte, caracterizadas por fuzilamentos, fome e doenças. Os números de vítimas variam de acordo com as fontes, de dezenas de milhares a mais de 100 mil, sem consenso historiográfico definitivo. O certo é que grande parte da elite militar e política do Estado independente da Croácia foi eliminada nesses episódios. Pavelić não estava em Bleiburg. Ele havia preparado uma rota alternativa para sua própria fuga. Com um pequeno grupo de colaboradores e usando documentos falsos, atravessou a Áustria e chegou a Roma, onde se refugiou em redes ligadas ao Vaticano. Essas estruturas de fuga, conhecidas como Hatlines, ajudaram inúmeros colaboradores do eixo a fugir para a América Latina, em um contexto em que as potências ocidentais começaram a valorizar certos ex-fascistas como potenciais aliados na Guerra Fria. Em 1948, Pavelić mudou-se clandestinamente para a Argentina, sob o governo de Juan Domingo Perón, que ofereceu refúgio a ex-líderes fascistas europeus. Viveu em Buenos Aires sob identidade secreta, mantendo atividade política entre exilados croatas. Em 1957, foi gravemente ferido em um ataque, o que o obrigou a se mudar para a Espanha. O regime de Francisco Franco concedeu-lhe asilo até sua morte em Madrid, em 1959, em consequência dos ferimentos sofridos em um ataque, sem nunca ter sido julgado por crimes cometidos durante seu governo. A memória proibida do genocídio ao conflito nos Balcãs. A derrota do Estado independente da Croácia em 1945 pôs fim à existência política do regime de Ustaša, mas não encerrou as questões sobre como processar seus crimes ou o que fazer com seus líderes e colaboradores. O novo Estado iugoslavo, liderado por Josip Broz Tito, herdou uma dupla tarefa: administrar justiça retroativa e, ao mesmo tempo, construir uma narrativa oficial sobre a guerra que serviria como base de legitimidade para a Iugoslávia socialista. Imediatamente após a ocupação de Zagreb, as autoridades comunistas iniciaram prisões sistemáticas de membros da administração Ustaša, oficiais de suas forças armadas e colaboradores locais. Tribunais militares especiais foram estabelecidos e atuaram durante os anos de 1945 e 1946 em diversas cidades. Entre os acusados estavam ministros do governo, chefes de polícia, responsáveis pelo aparato de propaganda e administradores de campos de concentração. As sentenças incluíram inúmeras condenações à morte e penas de prisão prolongadas. No entanto, a magnitude do aparato repressivo Ustaša
somada à fuga em massa de líderes nos últimos dias da guerra, limitou o escopo real dos processos. Alguns líderes conseguiram escapar. Andrija Artuković, ministro do Interior, conseguiu chegar aos Estados Unidos, onde viveu sob identidade falsa por décadas. Sua extradição para a Iugoslávia só ocorreu em 1986. Ele foi condenado à morte, mas morreu na prisão antes da execução da sentença. Vyacheslav Luburić, responsável pelo sistema de campos, refugiou-se na Espanha sob proteção franquista, onde continuou sua atividade política no exílio até seu assassinato em 1969. Esses exemplos refletem a dificuldade da justiça iugoslava em encontrar os principais responsáveis. A repressão imediata também incluiu execuções sumárias de colaboradores menores, realizadas sem julgamento formal nos meses seguintes à libertação. Essas medidas respondiam ao desejo de vingança, mas também ao objetivo político de eliminar possíveis focos de oposição no pós-guerra. As estimativas sobre o número de execuções extrajudiciais variam e permanecem objeto de debate na historiografia contemporânea. Enquanto isso, Ante Pavelić conseguiu escapar pela Áustria e Itália com a ajuda de redes eclesiásticas e contatos internacionais. Após um breve período em Roma, estabeleceu-se na Argentina em 1948, sob a proteção do governo de Juan Domingo Perón. Lá, organizou uma comunidade croata no exílio e fundou a Organização Croácia no Exílio, que manteve viva a ideologia Ustaša. Pavelić tornou-se figura central do movimento de emigrantes que publicava jornais, organizava atos comemorativos e mantinha vínculos com redes anticomunistas no contexto da Guerra Fria. Numerosos líderes intermediários encontraram refúgio na América do Norte, Canadá, Austrália e outros países latino-americanos. Em muitos casos, viviam sob identidades falsas. Em outros, participavam ativamente de associações comunitárias croatas. Alguns desfrutavam de proteção tácita de governos ocidentais que os consideravam aliados em potencial contra o bloco socialista. Assim, a diáspora Ustaša manteve viva uma memória alternativa à narrativa oficial iugoslava por várias décadas. O regime de Tito integrou a derrota de Ustaša à narrativa fundamental da nova Iugoslávia. Os crimes do Estado independente da Croácia foram apresentados como prova irrefutável da necessidade de um Estado socialista multinacional que garantisse a unidade entre os povos anteriormente confrontados. Nesse contexto, memoriais, museus e locais de memória foram erguidos. O mais emblemático foi o Monumento da Flor de Pedra em Jasenovac, inaugurado em 1966, que simbolizava o sacrifício compartilhado de todas as comunidades iugoslavas. A política oficial enfatizou a luta antifascista como uma experiência comum. Destacou-se que entre as vítimas estavam não apenas sérvios, judeus e ciganos, mas também opositores croatas ao regime de Pavelić. Essa interpretação diluiu a dimensão especificamente étnica dos massacres em favor de uma narrativa integradora, necessária para consolidar a Iugoslávia socialista. No entanto, memórias particulares persistiram na esfera familiar e comunitária. Entre os sérvios da Croácia e da Bósnia, a memória dos massacres de Ustaša foi transmitida como uma experiência dirigida contra sua identidade coletiva, mantendo uma memória paralela que coexistia com o discurso oficial. A dissolução da Iugoslávia no final dos anos 80 reativou essas memórias latentes. Na Sérvia, o regime de Slobodan Milošević utilizou sistematicamente as atrocidades do Estado independente da Croácia como ferramenta de propaganda. Jasenovac e outros massacres foram invocados em discursos políticos, na mídia e na propaganda militar para mobilizar a população contra a independência da Croácia e da Bósnia. A memória dos crimes de Ustaša foi apresentada como prova da constante ameaça histórica aos sérvios. Na Croácia, o movimento nacionalista liderado por Franjo Tuđman distanciou-se oficialmente do regime de Pavelić, mas alguns setores adotaram símbolos e expressões associados a Ustaša. Durante a Guerra de Independência, foram documentados casos de unidades que utilizaram a saudação Za dom spremni e manifestações públicas com iconografia ligada ao Estado independente da Croácia. Essa ambiguidade alimentou acusações de continuidade ideológica entre o nacionalismo croata contemporâneo e o colaboracionismo fascista da década de 1940.
O debate sobre o legado dos Ustasa adquiriu, assim, dimensão central nos conflitos iugoslavos dos anos 1990. Para a propaganda sérvia, a Croácia reproduzia o modelo do Estado independente da Croácia. Para setores croatas, a constante evocação de Jasenovac era usada como justificativa para a agressão sérvia. A memória do genocídio tornou-se uma arma política contemporânea. Na esfera historiográfica, o colapso da Iugoslávia abriu espaço para correntes revisionistas na Croácia. Alguns historiadores e políticos nacionalistas começaram a questionar o número de vítimas de Jasenovac, reduzindo-o a dezenas de milhares, contra centenas de milhares sustentadas pela historiografia iugoslava. Publicações revisionistas apresentaram o Estado independente da Croácia como um projeto legítimo de independência nacional, minimizando ou negando atrocidades. Argumentou-se que os números haviam sido inflados pela propaganda comunista para deslegitimar o nacionalismo croata. Essas correntes encontraram eco na cultura popular e nas manifestações públicas. Canções, símbolos e slogans ligados à Ustasa reapareceram em certos contextos, especialmente em eventos esportivos e celebrações nacionalistas. Embora a legislação croata proíba a exaltação do fascismo, sua aplicação tem sido irregular, o que tem permitido a persistência de expressões de simpatia pela ideologia Ustasa. O revisionismo foi contestado por acadêmicos croatas e internacionais que defenderam a validade da documentação histórica acumulada. Instituições como o Yad Vashem e o Museu do Holocausto em Washington reconhecem Jasenovac como um campo de extermínio e afirmam que as vítimas são contadas em centenas de milhares. As investigações atuais coincidem em números que oscilam entre 70 mil e 130 mil mortos, refletindo limitações documentais e divergências metodológicas, mas confirmando a magnitude genocida do sistema Ustasa. A disputa pela memória também se refletiu no destino dos monumentos construídos na era iugoslava. Durante as guerras da década de 1990, vários memoriais foram destruídos, vandalizados ou abandonados. O próprio complexo de Jasenovac sofreu negligência, embora tenha sido restaurado posteriormente. Em outras localidades, placas e cemitérios foram removidos, refletindo tensões contemporâneas sobre a interpretação do passado. Na Croácia, após 1991, a preservação da memória tornou-se um campo de batalha político. Para alguns setores, os monumentos iugoslavos representavam a manipulação comunista. Para outros, sua conservação era indispensável para a reconciliação e a integração europeia. Essas diferenças impediram a unificação da memória nacional, mantendo em aberto o debate sobre o significado do Estado independente da Croácia e seu legado. Na Bósnia e Herzegovina, a memória do genocídio de Ustasa se entrelaçou com as experiências de violência dos anos 1990. Para as comunidades bósnia e sérvia, as comparações com a Segunda Guerra Mundial tornaram-se referências inevitáveis durante os conflitos contemporâneos. Assim, a herança do regime de Pavelić continuou a influenciar a política e as percepções interétnicas meio século após sua derrota militar. Em nível internacional, a memória de Ustasa e Jasenovac é mantida como parte do estudo do Holocausto e do genocídio europeu. Organismos de direitos humanos, museus e acadêmicos continuam investigando, preservando arquivos e educando sobre atrocidades. No início do século XXI, Jasenovac figura ao lado de Auschwitz, Treblinka e outros campos, como símbolo do extermínio na Europa, embora sua memória continue sendo objeto de disputa no contexto político dos Balcãs. A derrota militar do Estado independente da Croácia não eliminou a ideologia que o sustentava. Seus líderes encontraram refúgio no exílio, sua memória foi reinterpretada em diferentes contextos políticos e seus crimes tornaram-se objeto de disputa histórica e propagandística. Nas sociedades balcânicas, a memória de Ustasa permanece como um símbolo dividido. Para alguns, a expressão máxima de crime e traição. Para outros, um episódio instrumentalizado que oculta aspirações nacionais legítimas. O legado do regime de Pavelić, mais de 7 décadas após seu desaparecimento, continua influenciando a política, a memória e as identidades da região.